assim, com certeza se tornarem homens intelectuais, homens cultos. Isso é importante, isso é bacana. A leitura, ela nos desenvolve, a leitura, ela nos ensina, a leitura, ela melhora a nossa escrita, a leitura, ela melhora a nossa forma de falar, e tudo isso eu creio que é muito, muito, muito importante. Mas agora esse texto nós lemos que a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor, Ele concedeu isso a nós, por meio do Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você, que entender as coisas do Senhor, que ter a mente de Cristo, saber coisas insondáveis do coração de Deus, vai muito além da intelectualidade. Vai muito além do que ser alguém que entende algumas coisas. É muito importante estudar, é muito importante ler, é muito importante ser um homem de conhecimento. Mas é primordial ter um relacionamento com o Espírito de Deus. É primordial andar na liberdade do Espírito. Porque pessoas que têm o Espírito de Deus, elas conseguem ouvir aquilo que ninguém ouviu. Elas conseguem pensar aquilo que ninguém pensou, e elas conseguem ver aquilo que ninguém viu. E tudo isso vem através do Espírito. Então o que eu quero dizer para você? Que por mais intelectual que um homem seja, por mais culto que ele seja, isso tudo é muito importante. Mas o que é primordial na minha vida e na sua, é saber das coisas de Deus por meio do Espírito. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, nem o homem mais estudado da face da terra consegue discernir, consegue entender coisas que um homem que anda com o Espírito de Deus e na liberdade do Espírito entende. Porque a intelectualidade, ela não é capaz de trazer ao homem aquilo que o Espírito traz. O conhecimento humano, ele nos faz ter bastante teoria, ter bastante explicações, mas a vida do Espírito, ela flui em nós, ela libera a vida de Deus sobre nós. Irmãos, nós já vimos aqui o pastor Leandro Vieira ministrar, e ele mesmo falou, e aqui eu não estou dizendo que é correto, e nem motivando você a isso, mas ele disse que não tem o 2º grau completo. Complete seus estudos, não é isso que eu estou falando. Mas porque nós vemos ele ministrando a palavra de Deus, e nós vemos ele falar coisas profundas da parte de Deus, coisas que às vezes nós não tivemos uma visão, não ouvimos e não pensamos, porque o que ele tem recebido da parte de Deus não tem a ver com a intelectualidade, tem a ver com a porção do Espírito sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você, se esforce, leia, se dedique, mas entenda que o primordial na sua vida é fluir em Deus através do Espírito do próprio Deus. Que tem coisas que você vai entender, que vão vir da parte do Espírito. Talvez você olhe para dentro de você e você diz, nossa, como eu queria ser usado, como eu queria entender mais algumas coisas. Eu preciso estudar mais, eu preciso mais isso. Tudo isso é importante, faça isso. Mas o principal é um relacionamento com o Espírito de Deus. Porque um homem que se relaciona com o Espírito de Deus, ele pode entender coisas que nenhum homem entendeu. A sua mente, ela é capacitada a receber coisas que a mente humana não é capaz de receber. Algumas coisas, elas podem fluir de uma forma muito diferente e muito especial. E isso Deus revela a nós por meio do seu Espírito. Porque nós nos relacionamos, a nossa ligação com Deus é através do Espírito. Então, através do Espírito, nós temos essa capacidade e essa compreensão muito intensa. Você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser, irmãos. Eu posso ficar dias pesquisando muitas coisas no Google, no YouTube, no Estragou. Eu posso procurar os melhores livros. Mas existe algo da parte do Espírito que eu só recebo com Ele. Tem coisas da parte de Deus que muitas vezes até podem direcionar a sua vida de uma forma muito diferente, que é só o Espírito que te dá. Não é a internet, não é a eloquência humana, não é essas coisas.
mas pelo Espírito, coisas insondáveis, coisas profundas possam ser reveladas. Pelo Espírito, a nossa visão pode ser diferente. Pelo Espírito, os nossos ouvidos podem ser diferentes. E pelo Espírito, a nossa mente pode ser diferente. Então, ter uma mente diferente, ter uma mente renovada, ter uma mente que é de acordo com a mente de Cristo, nada mais é do que o resultado da ação do Espírito de Deus na minha vida. Porque é o Espírito de Deus que faz isso sobre a minha vida e sobre a sua. E nós fomos chamados a ter a mente do Senhor, a ter a mente de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que a vida com Deus ela é um processo, não é verdade? A vida com Deus ela é um processo. Assim como uma criança, bem no comecinho da sua vida, ela ouve um não, e ela dá aquela esperneada porque ela não gosta. Assim muitas vezes somos nós, nesse processo espiritual, de entender o sim e o não de Deus, de compreender algumas coisas da nossa mente. Mas conforme o passar do tempo acontece, essa criança ela vai tendo uma compreensão mais profunda do valor do não e de coisas que o pai fala para ela. Então na nossa caminhada, conforme a maturidade também com o Espírito e o relacionamento, conforme o processo de Deus na minha vida e na sua, nós vamos compreendendo o não do Espírito, o que entristece o Espírito, o que agrada o coração de Deus e o que não agrada. E chega um ponto que a gente amadurece e a gente já não dá mais aquela esperneada por causa de um não. Ou por causa de coisas que não são exatamente aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas entenda que a mente do Senhor, ela vem sobre você pela ação do Espírito. Coisas que nenhum homem ouviu, coisas que nenhum homem viu, e coisas que nenhum homem pensou, é através do Espírito que chega a nós. Existe uma porção que Deus deseja derramar sobre a minha vida e a sua. Porém, a nossa escolha, ela precisa ser uma escolha muito correta diante de Deus. Olha o versículo 11 do capítulo 2. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então os pensamentos de Deus, eles se tornam mais reais a nós, através da ação do Espírito. Porque não existe ninguém melhor para entender os pensamentos de Deus do que o próprio Espírito de Deus. Verso 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo: nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que a gente possa entender aquilo que foi nos dado gratuitamente. Existe um nível de entendimento, irmãos, que nós alcançamos não pela eloquência e pela dedicação à leitura, mas pela ação do Espírito na nossa vida. Então, através do Espírito de Deus, vem um novo entendimento sobre nós. A Bíblia diz, nesse texto que a gente acabou de ler, para que venhamos entender aquilo que foi nos dado gratuitamente. O que foi nos dado gratuitamente? A vida eterna, a salvação. E aí nós já entendemos algumas coisas, queridos. Por que nós vemos pessoas eloquentes? Pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes, fazem muitas leituras, e isso é muito importante, mas isso não é suficiente para que elas mudem de vida. É apenas um conhecimento, porque não tem a ação do Espírito que libera o entendimento daquilo que por Deus foi dado gratuitamente. E por isso, por mais que elas leem a palavra de Deus, pelo fato de não ter a ação do Espírito, elas não compreendem a salvação de Deus, a obra de Cristo na cruz. Elas não compreendem a questão da eternidade, porque existem coisas que nós alcançamos em Deus. O entendimento sobre coisas gratuitas que são apenas pelo Espírito, não apenas por uma eloquência ou um desejo de leitura.
Porque o Espírito de Deus, ele é o tradutor das Escrituras. Se não fosse o Espírito de Deus, irmãos, nós seríamos superficiais ao ler as Escrituras. Porém, o Espírito, ele libera um entendimento profundo. Existem facetas da palavra de Deus, coisas profundas, que são liberadas através do Espírito. Onde, através do Espírito, nós chegamos a um novo entendimento daquilo que foi nos dado gratuitamente. E por isso que muitas vezes, pessoas que se entregam ao Senhor e começam na caminhada, e começa o processo da ação do Espírito, elas começam a se alegrar com a alegria da salvação. Isso é a ação do Espírito. Esses tempos atrás eu conversei com o irmão Diguinho, e ele falou para mim: eu estou muito feliz pela alegria da salvação. E isso a gente tem, irmãos, pelo entendimento que vem da parte do Espírito. Porque através do Espírito nós temos o entendimento daquilo que foi dado a mim e a você, gratuitamente. Quantos me entendem? Então o Espírito, ele tem essa capacidade. Então existe um entendimento, irmãos, que ele não vem porque você lê, mas é por causa da ação de Deus sobre a sua e a minha vida. Romanos 6:23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, algo que foi dado gratuitamente. Porque quando eu me entrego ao Senhor e decido ter um relacionamento com Deus, essas coisas elas começam a valer para mim e liberar temor no meu coração, e eu começo a me mover para ter uma mudança com esse entendimento, porque o Espírito foi vivificado e agora eu tenho a ação do Espírito sobre a minha vida. E quando o Espírito Santo está na minha vida e na sua, quando o Espírito de Deus, ele tem liberdade, ele é vivificado em nós, tudo muda, tudo muda. Porque o Espírito de Deus, ele é o tradutor da palavra de Deus para mim e para você. Amém? Olha o versículo 13. O que Paulo diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para com os que são espirituais. Existe uma sabedoria humana que ela vem como fruto de um conhecimento, de um esforço, mas existe um entendimento e uma sabedoria de Deus que ela vem como resultado do Espírito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Paulo fala sobre um ensino que não é liberado com sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele é o maior professor que já existiu na face da terra. O Espírito de Deus é o maior professor que tem a capacidade de nos ensinar todas as coisas a respeito do Senhor. E o Espírito, ele sabe a mente de Cristo. Então, através do Espírito, nós temos o entendimento de Cristo, daquilo que é nos dado gratuitamente. E temos a oportunidade de viver uma vida diferente. Então, um homem espiritual, ele vai se desenvolver com a sabedoria de Deus. E um homem natural, ele vai se desenvolver com a sabedoria humana. Tiago 3,17, se quiser anotar, diz que a sabedoria que vem do céu, ela é pura e também pacífica, bondosa, amigável, cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros com aparência, livre de fingimento. Queridos, a sabedoria que vem de Deus, ela é muito mais procedimento do que apenas conhecimento. A sabedoria que vem de Deus, ela tem a capacidade de nos liberar para um novo estilo de vida, para um novo caminhar. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela não nos permite tratar ninguém com aparência, viver com fingimento. Por quê? Porque a sabedoria de Deus faz isso. A sabedoria que vem pelo Espírito, que vem da parte de Deus sobre mim e sobre você, ela é capaz de nos dar um novo estilo de vida. Por isso o texto diz
que ela vem do céu, ela é pura, pacífica, bondosa, amigável, cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros com aparência. Nesse versículo, a Bíblia está falando sobre vários tipos de procedimento, como consequência de uma pureza interior. Então, pela ação do Espírito, nós podemos compreender algumas verdades e algumas coisas da parte de Deus. Às vezes, a gente acha tão estranho algumas coisas, quando vemos alguém muito intelectual, alguém que sabe muito, isso é tão legal. Mas o interessante nisso é que às vezes a gente olha e não vê um novo estilo de vida, porque ainda é uma sabedoria humana, porque ainda não é uma sabedoria que vem do céu, porque ainda não é um entendimento, não é algo que veio do Espírito para trazer a mente de Cristo, para trazer uma nova conduta. E por que isso acontece? Porque a ação do Espírito não está na vida daquela pessoa. Por isso esse relacionamento com o Senhor, essa vida com o Senhor, ela é muito importante. A eloquência, ela te leva a lugares muito bons de conhecimento. Mas a ação do Espírito, ela te leva a viver a vida de Deus. Ela te leva a se desenvolver de uma forma profunda diante do Senhor. E esse texto, ele já se explica muito bem. Olha o que diz o verso 14. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, por isso que o procedimento de tal pessoa, ela não muda, porque ela não tem o Espírito de Deus, capaz de revelar essas coisas espirituais. Por isso, aquilo que vem gratuitamente da parte do Senhor, não muda a sua vida. Tem versão da Bíblia que fala aquele que tratar com insensatez aquilo que gratuitamente foi dado. Quem não tem a ação do Espírito, trata com insensatez. Por quê? Porque não tem a vida do Espírito, logo aquilo que é dado da parte de Deus não chega a um compreendimento profundo das Escrituras. Então nós precisamos entender que nós vamos valorizar aquilo que Deus nos dá através do seu Espírito. Não apenas através de um esforço, não apenas através de boas leituras, isso é muito importante. Mas tem coisas que precisam ser reveladas, liberadas o entendimento pelo Espírito de Deus. Então, existe um nível de desprezo que acontece com aquilo que é dado gratuitamente pela falta da ação do Espírito. Mas existe um nível de desobediência àquilo que foi dado gratuitamente por Deus, pela dureza de coração, aonde o Espírito fala e a pessoa insiste nesse procedimento que não agrada o Senhor. E Deus, ele é tão amoroso que ele usa de tempos com um pouco de dificuldade para cativar o nosso coração de volta. Deus, se ele tiver que estreitar a coisa para mim e para você, para ter um relacionamento de novo com a gente, ele vai fazer. Então muitos desvalorizam o que é dado gratuitamente porque não tem a vida do Espírito. E muitos desvalorizam aquilo que é dado gratuitamente porque não querem se render, porque muitas vezes estão endurecidos. Romanos 1, versículo 28, a Bíblia diz: e por haverem desprezado a sabedoria e o ensino, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você já pensou? Existe um nível de dureza de coração que despreza a sabedoria e o ensino de Deus, que Deus, ele nos entrega uma disposição de mente que ele reprova. Deus nos permite pensar naquilo que ele reprova, para que a gente pratique mesmo coisas inconvenientes. E tudo isso é uma permissão de Deus, porque o desejo de Deus é trazer de volta você para ele. Então deixa eu dizer para você, faça aquilo que o Espírito de Deus
diz para você. Porque o Espírito, ele é o tradutor das Escrituras. O Espírito, ele nos permite ter uma liberdade profunda daquilo que Deus diz. Às vezes a gente vê aqui, eu ministrando, a irmã Ana Paula aqui, né, em Libras, e que a gente não entende, e ela está passando uma mensagem, acho que é o Emerson, né, o nome daquele menino, e sabe, queridos, é como se a Ana Paula, eu estou só dando um exemplo para você, ela fosse o Espírito Santo na vida daquele rapaz. Porque ele, por ele mesmo, ele até poderia ter uma compreensão do culto, mas seria uma compreensão rasa. Através dos nossos gestos, ele iria compreender de uma forma superficial. Agora, como ele tem alguém traduzindo as coisas espirituais para ele, ele consegue entrar numa dimensão profunda das Escrituras. E é isso que o Espírito de Deus faz. Ele nos tira de um nível superficial para viver algo profundo em Deus. Aonde nós, por nós mesmos, lendo as Escrituras, nós não vamos compreender algo com tanta profundidade. Mas através da ação do Espírito, nós vamos ter uma nova visão. Nós vamos ter um novo pensamento. Muitas coisas vão ser mudadas. Então, o Espírito de Deus, ele é o tradutor na minha vida e na sua. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, se você quiser anotar. Olha o que Paulo diz. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida. Paulo está falando para a igreja de Corinto, olha, assim como Eva foi enganada pela cobra, eu tenho medo que a mente de vocês ela seja corrompida. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Então Paulo, ele estava zelando pelo tipo de mentalidade daqueles irmãos. Porque, queridos, deixa eu dizer para você, desde o Éden, o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas. E por isso esse culto para falar sobre a mente de Cristo, para encorajar você, para não acreditar e não pensar naquilo que as circunstâncias dizem para você, mas para acreditar naquilo que a Bíblia diz sobre você, naquilo que o Espírito diz sobre você. Porque infelizmente, queridos, às vezes tem pessoas que são usadas pelo inimigo para falar coisas que fermentam, que nos desanimam, que nos levam às vezes até pensar em desistir. Mas quando você entende quem você é e você se relaciona com Deus, existe um entendimento da mente de Cristo que vem pelo Espírito sobre a sua vida. Então, quando você está selado no Espírito de Deus, ninguém tira você do propósito de Deus. Quando alguém fala mal, você anda com Deus. Quando alguém fala bem, você anda com Deus. Quando alguém faz fofoca, você anda com Deus. Porque você não é o que é por causa das pessoas, você é o que é por causa de Deus. E porque você é em Deus, então você ama as pessoas. As circunstâncias não podem mudar a minha vida e a sua. E a gente tem conversado com várias pessoas, queridos, e como a gente percebe o quanto esse grande desafio de saber lidar com a mente, muitas vezes, acaba sendo um caminho onde o inimigo usa para tirar pessoas do propósito de Deus. E por isso esse culto para falar bastante sobre a mente de Cristo. E a cobra, ela fermentou Eva. Ela aguçou algo em Eva. Queridos, deixa eu dizer para você, o que você pensa muitas vezes é um mundo que você está dentro, mas que não é a verdade de tudo. E isso é muito importante a gente entender. De repente você está lá no maior clima, junto com os irmãos, amor, abraço, te amo em Cristo, você é especial. Mas alguém passou meio que de longe e vem aquele pensamento assim: eu acho que o irmão Samuca não gosta de mim. Daí assim é verdade, entendeu, irmãos? Estou brincando. Mas vem aquele pensamento: eu acho que o fulano não gosta de mim. Coisas simples, coisas bem... E o inimigo, ele vem tentando se infiltrar na nossa mente para nos tirar do propósito dessa forma. E sabe o que acontece? Daí vem esse pensamento: eu acho que o fulano não gosta de mim.
Ao invés de nós orarmos, discernir em Deus, talvez até chegar na pessoa com amor e com carinho e falar: ô querido, deixa eu comentar algo com você. Por causa desse fato, eu tive um sentimento, algo em mim que você não gosta de mim. É verdade isso ou não? Não é verdade, eu te amo demais, eu quero estar contigo, você é especial. Mas sabe qual é o nosso grande desafio, queridos? Que muitas vezes a gente pensa várias coisas, mas não vê se de fato elas são reais ou não. E todo pensamento, os nossos comportamentos são fruto dos nossos pensamentos. E sabe o que acontece e a gente não percebe? Daí você pensa: eu acho que o fulano ele não gosta de mim. E naturalmente você acaba não resolvendo e perguntando para a pessoa, não perguntando para Deus, você só fica com aquela coisa na mente, aquela coisa encucada, e quando você percebe de uma atitude como resultado desse pensamento, a pessoa entra no culto, você se afasta um pouco, e você pensa: não gosta de mim? Então você cria um mundo na sua mente que às vezes é irreal, mas que já começa a moldar um tipo de comportamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quanto é importante orarmos a Deus e discernirmos o que é vida de Deus, o que é voz de Deus e o que é infiltração do inimigo. Eu estou confuso, eu não entendi o que eu faço. Vá até a pessoa e converse com ela. Porque sem perceber, às vezes a gente não conversa e a gente começa a alimentar esse mundo do achar. E como é difícil, irmãos, para mim, eu creio que para muitas pessoas, esse mundo do achar, a gente acha muitas coisas. E aí a gente começa a viver num outro mundo, e sem perceber, por causa daquilo que nós pensamos, às vezes nem por causa daquilo que as pessoas fizeram, por causa do que nós pensamos, automaticamente nós vamos nos afastando das pessoas. E de uma forma muito sutil, de uma forma muito simples, a gente vai se afastando. Entenda que os nossos comportamentos são fruto dos nossos pensamentos. E queira resolver essas coisas, entendendo que há um entendimento que vem da parte de Deus, por meio do seu Espírito. De repente você está ali num lugar e você pensa assim: fulano me olhou estranho, uma coisa errada. E fica aquele ponto de interrogação. Então nós precisamos discernir aquilo que é voz de Deus e aquilo que não é a voz de Deus. De repente você chega, você queria muito ser cumprimentado por alguém, e fica aquela coisa: fulano não me cumprimentou. Já dá aquela coisa na mente, já começa a pensar algumas coisas. Mas o que impede você de cumprimentar ela, se ela não cumprimentou você? Nós podemos ser dois tipos de pessoas, queridos: aqueles que esperam que os outros façam algo para nós, ou podemos ser aqueles que façam algo para os outros. E deixa eu dizer para você, é muito mais saudável fazer algo para os outros do que esperar que os outros façam algo para nós. Porque quando a gente cria uma expectativa de que os outros façam algo para nós, e essa expectativa se torna um estilo de vida, a gente acaba caminhando de frustração em frustração. Porque às vezes as pessoas não vão suprir aquilo que você tinha expectativa. Porém, então, é mais importante você fazer algo para elas, para que a partir de você as coisas comecem a mudar, e você faça por causa do Senhor, por causa de um novo tipo de mentalidade. Então eu posso ser o tipo de pessoa que espera alguém fazer algo para mim, ou que faço algo para os outros, e é muito mais saudável fazer algo para os outros. O fulano não me cumprimentou, então eu vou lá cumprimentar. O fulano nunca me convida para jantar na casa dele, então convide ele para jantar na sua casa. Entende isso? Às vezes, queridos, o inimigo ele ataca na nossa mente com coisas simples. Pelo fato de um irmão nunca ter convidado fulano de tal para ir jantar na casa dele, ele já está mordido. Convida todo mundo para ir lá, eu nunca convidou, nem para comer 1 quilo de aipim. Mas você também nunca convidou ele para ir na sua casa. Então toda mudança ela vai começar a partir de nós. Em vez de ficar triste porque alguém não te convidou, convide esse alguém que não te convida. E talvez ainda assim ele não vai te convidar. E já esteja preparado.
Mas, irmãos, existem processos e coisas que às vezes a gente diz, eu tenho razão, é isso, é aquilo, mas Deus, Ele trabalha em cada detalhe. Um dia um casal ficou de ir lá em casa, eu e minha esposa, a gente fez a maior correria, corremos para um lado, corremos para o outro, organizamos tudo e ficamos só abanando vento, nada de chegar. Deixa a gente mordido essas coisas, é verdade ou não? Mas sabe, irmãos, até em certo sentido eu poderia ter razão. Mas será que Deus não está trabalhando algo dentro de mim? Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, queridos, que Ele trabalha de uma forma que a gente não imagina. E eu não estou isentando aqui o erro dos outros, porque na verdade, coisas desse tipo, sem avisar ainda, eu considero falta de respeito. Mas a questão não é se faltaram com respeito comigo, a questão é se a falta de respeito dos outros vai ser um motivo para eu também de respeitar eles. É isso que vai fazer a diferença. Quando Deus olhar para você, Deus não vai aprovar você porque pessoas, realmente você tinha que ter feito aquilo, tinha que ter desrespeitado, Ele te desrespeitou. Tinha que ter dado uma bufetada, Ele te deu uma bufetada. O que vai aprovar você não é o que os outros fizeram para você, mas é o que você fez com o que fizeram com você. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque o que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente revela o nosso coração. Agora eu vou dar o troco nesse miserável. Então, queridos, essas infiltrações pequenas, elas vão... Outra coisa que acontece muito é aquele espírito de comparação. A pessoa, ela está no mundo dela, mas ela se acha a pior pessoa do mundo, e nesse sentido ela está certa, porque ela é a pior do mundo. Mas ela fica naquela coisa de comparação, como eu queria ser como fulano, eu nunca serei. Ela fica se comparando e achando que ela nunca pode atingir um nível mais profundo, e ela fica nesse mundo na mente de comparação. Deixa eu dizer para você, aprenda a desenvolver um relacionamento que você olha para você e olha para Jesus. E olhe para aquilo que Jesus pode fazer em você, não pelo seu potencial. Eu não estou aqui, queridos, porque eu sou bom, pelo contrário, justamente porque eu sou ruim. Mas é porque Deus, Ele pode usar, Ele usa as coisas loucas. As coisas loucas, Deus faz essas coisas. Agora deixa eu dizer para você, esse tipo de mentalidade de comparação é o maior alimento do desânimo dos últimos anos. As pessoas mais desanimadas são as pessoas que mais se comparam, porque elas não conseguem pegar a identidade de Cristo. Elas querem mais a identidade das pessoas do que as de Cristo. Então elas se comparam e se acham piores, e elas pensam consigo mesmas, eu nunca vou atingir esse nível. E isso desanima ela, porque ela nem vê motivo para se esforçar para uma mudança, porque logo o nível que ela quer alcançar é inatingível. O seu padrão é Cristo, e não pelo que você pode fazer, mas pelo que Ele pode fazer na sua vida. Se você quiser anotar, anote, a comparação é o alimento do desânimo. Há um grande desafio, queridos, em tudo que nós... Muitas vezes, na nossa mente a gente tem muitos desafios. A gente pensa das outras pessoas a partir da nossa vida. A gente pensa das outras pessoas a partir da minha realidade. Nós julgamos pelo que pensamos e ouvimos, mas nem tudo aquilo que nós pensamos e ouvimos é a realidade da vida de outra pessoa. Então eu tenho um tipo de mentalidade, e eu tenho um tipo de vida, um tipo de conduta, um tipo de compromisso. Então talvez você, exemplo, você convida alguém para ir na sua casa às 8 horas, só um exemplo. E a pessoa diz, eu estou cansada. Talvez na sua mente você pense, cheio do mimimi. Às vezes é mimimi mesmo.
Mas às vezes você não sabe que aquela pessoa, ela vem de muitas e muitas conversas, ela vem de um trabalho duro, de um trabalho pesado, e chega a ser compreensível ela não estar ali. Mas na sua mente você pensa, sempre nessas, não participa das coisas. Por quê? Porque nós julgamos a partir da nossa vida, a partir dos nossos compromissos, a partir da nossa realidade. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Algumas pessoas aqui de certo já ouviram essa história, mas conta a história de um médico, onde tinha um pai de um garoto, que ele estava esperando esse médico chegar no hospital, e esse médico ele chegou atrasado no hospital, e aquele pai daquele garoto, ele estava uma pivica com o médico, e ele começou a meio que tratar o médico mal, e falar algumas coisas, falar, você não tem compromisso, você não tem horário, você não tem isso. E aquele médico disse, não, calma um pouquinho, nós vamos fazer a cirurgia do seu filho, que tem que fazer urgentemente. Vamos preparar as coisas, vamos fazer a cirurgia. E aquele médico rapidamente, depois que fez a cirurgia, já não conseguiu dar muita atenção para aquele pai, já tirou ali a sua roupa branca, aquela coisa toda, e foi embora. E aquele médico deixou aquele filho, depois da cirurgia, nas mãos de uma enfermeira, onde a enfermeira também iria passar informações para esse pai. E aí esse pai chegou para a enfermeira e disse assim, esse cara é um ignorante, nem para parar direito, para explicar e contar as coisas, ele não parou. Daí a enfermeira, com os olhos cheios de água, olhou para aquele pai e disse assim, você sabia que esse médico estava no velório do filho dele? Foi por isso que ele chegou atrasado. E ele só não te deu atenção depois da cirurgia, porque ele foi no sepultamento do filho. Eu não sei se é uma história verídica, querido, mas sabe, isso para mim já me traz um alerta no meu coração. Porque nós exigimos a partir do que pensamos e não a partir do que é a realidade. E nós precisamos ter muito cuidado nisso. Porque senão a gente pode acabar pecando e desagradando o coração de Deus. Então entenda que há um novo entendimento para ser liberado através do Espírito de Deus. Cuide com os seus pensamentos. O desejo de Deus é usar muito a sua vida. Tenha a mente de Cristo. Participe da vida da igreja, querido. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena. Não retroceda, persevere. Deus acredita em você. Eu contei já essa história assim aqui para vocês um dia. O cara falou assim, para que eu vou ir no culto todos os domingos? Se eu nem vou me lembrar da palavra que eu ouvi, depois de um ano eu não vou me lembrar da primeira palavra que eu ouvi. E essa outra pessoa disse assim para ele, sabe que eu também não lembro da minha refeição de um ano atrás? Mas uma coisa eu sei, que foi aquela refeição que me sustentou para estar em pé até hoje. Então, por mais que você não lembre, entenda que culto após culto vai desenvolver você espiritualmente, para estar de pé todos os dias em Deus. Eu posso até não me lembrar da palavra de um ano atrás, mas eu tenho certeza que foi aquela palavra que fez eu estar aqui hoje. Eu tenho certeza que foi essa crescente que me desenvolveu para crescer em Deus. E nós precisamos ter esse tipo de entendimento, ter a mente de Cristo, ter o coração de Cristo. Ter um coração ensinável, um coração diferente, um coração que agrada ao Senhor. O pastor Azaf Borba, a gente foi agora na ministração dele, na conferência, e ele falou um pouquinho sobre o Russell Shedd, um amigo dele. Aquele cara mesmo, daquela Bíblia Shedd que vocês conhecem. Quantos conhecem a Bíblia Shedd? Isso, aquele camarada mesmo. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, parece que ele falou que o Shedd, ele estava já com 90 anos. E o Azaf Borba, ele ficou nervoso, porque ele iria ministrar. E o Russell Shedd se sentou na cadeira da frente, para aprender aquilo que Azaf Borba iria falar. Ter a mente de Cristo e o coração do Senhor é ter um coração sempre disposto a aprender. Azaf falou para ele, cara, como que você vai ficar aqui?
Você vai ficar aqui e dizer, ele é louco para que ele fosse embora. Ele disse, eu vou. Parece que aos 90 anos, ele olhou para o Asaf Borba e disse assim, eu vou ficar aqui porque eu ainda tenho muito que aprender. Isso é um tipo de mentalidade que ele tinha. E que a nossa mentalidade possa ser assim. A nossa mentalidade, ela precisa ser governada, irmãos. Eu falei isso há uns cultos atrás. A nossa mente, ela precisa ser domada por mim e por você. Os princípios de Deus em nós precisam domar a nossa mente. Você não pode pensar aquilo que dá na telha. Aquilo que, do nada comecei a pensar nisso. É da vontade de Deus? É princípio de Deus? Não é. Então rejeita e para de pensar nisso. Então é você que doma a sua mente, não é a sua mente que vai domar você. E eu digo para você, querido, que a igreja do coração de Deus, ela nasceu para ser uma igreja família, não uma instituição bíblica. Existe uma grande diferença de enxergar a igreja como uma instituição bíblica ou como uma família. Como eu posso discernir alguém que enxerga a igreja como uma instituição bíblica ou como uma família? O que ela faz no dia da dificuldade revela se ela enxerga a igreja como uma família ou como uma instituição bíblica. Igreja, que é uma instituição bíblica, é um lugar como você considerasse que é um clube. Você vai lá para ouvir algumas pregações, alguns textos bíblicos e tá beleza. Agora, igreja família é um lugar onde você aprende a palavra de Deus, mas você sabe que no momento da dor você pode ser abraçado e você pode contar. Essa é uma grande diferença da igreja instituição bíblica e da igreja família. E porque no dia da dificuldade é revelado a mente que a pessoa tem sobre a igreja. E muitos que se dizem cristãos olham para a igreja como uma instituição bíblica e não como família. E como eu posso saber isso? Qual é o comportamento dela no dia da dificuldade? No dia da dificuldade, ela ficou tomada de vergonha e sumiu da igreja e não buscou ajuda com ninguém. Ela enxerga a igreja como instituição bíblica. Sabe por quê? Eu creio que existe um nível de vergonha que acontece naturalmente, irmãos, por coisas que talvez foram imprevistos na minha vida e na sua. Quantos entendem isso? Tem coisas que acontecem. Se acontecer um imprevisto, alguma coisa fora dos princípios de Deus ou algo vergonhoso, você acha que eu vou chegar na minha família e eu não vou ter vergonha? Óbvio que vou ter, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Mesmo que você esteja com vergonha da sua família, mais cedo ou mais tarde você vai vencer a vergonha e vai buscar ajuda na família, porque você sabe que a família é a família. Apesar da vergonha, é na família que você sente ajuda. Então eu entendo assim, que existe um nível natural de vergonha que faz parte das coisas que vivemos, mas que não podem nos isentar de entrar em comunhão com a igreja, se de fato a consideramos família. Porque apesar da vergonha, pessoas que têm uma família pedem ajuda para a família. Eu posso ter vergonha de muitas coisas. Eu posso ter vergonha às vezes até de contar coisas para minha esposa, mas é nela que eu vou ir, porque ela é a minha família. Se a sua vergonha isenta você de se relacionar e pedir ajuda, você não enxerga a igreja como família, mas sim como uma instituição bíblica. E Deus criou a igreja para ser uma família. Esse é o desejo do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 10. Amém? Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão, mas deixarão
você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você e minha vida, seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Aqui está falando sobre Abraão num tempo de escassez, que ele tem que ir para o Egito, e ele vai chegar lá agora diante do Egito, ele vai chegar lá agora diante do Faraó, e ele cria um mundo na sua mente. Ele cria um mundo, na cabeça dele ele pensa assim: eu vou chegar lá, eles vão me matar, porque ela é bonita, eles vão me matar e vão deixar ela viva. Então ele chega para sua esposa e diz assim: olha, quando a gente chegar lá, você diz que você é minha irmã, porque eles vão querer me matar. Então, para preservar a minha vida e a sua, fala que você é minha irmã. E ele chegou e falou que era irmã, ele chegou e mentiu. Então, entenda algo, ele criou um mundo na sua mente, ele pensou algo. Ele criou um mundo na base do achar. Eu acho que eles vão me matar. E esse mundo do achismo fez com que ele motivasse ela a mentir. Fez com que a verdade não fosse falada. Então o que eu quero dizer com isso? Que a forma da gente pensar muitas vezes pode nos levar ao pecado. Uma forma equivocada de pensar pode nos tirar da vontade e do propósito de Deus. Porque um pensamento errado vai gerar um comportamento errado e vai trazer à luz um pecado. E o que aconteceu por causa disso? Ele colocou até a sua esposa em risco diante do Faraó e diante dos homens da corte. Geralmente, queridos, o mundo da nossa mente, ela está centralizada em nós e não no benefício do próximo. Abra comigo agora em Gênesis capítulo 26. Vamos ver o que o filhão dele fez. Isaac está em Gerar, olha só, versículo 6, Gênesis 26, 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Olha comigo o verso 8. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Nós vemos o pai Abraão fazendo alguma coisa, nós vemos o filho Isaac repetindo aquilo que o pai fez, e agora quando ele vai falar de Rebeca, ele fala também que ela era sua irmã, porque ele tinha medo de morrer, porque ela era muito bonita. E pelo fato de ele ter mentido, correu um grande risco de algum homem se deitar com ela. Então o que eu quero dizer para você? Que muitas vezes o mundo da nossa mente pode nos levar a um comportamento errado e pode comprometer pessoas até mesmo da nossa casa.
Como é importante nós termos a mente do Senhor. Nós andarmos no fluir do Espírito para entender aquilo que vem do Espírito de Deus. Filipenses 4:8, um texto muito conhecido, fala: irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pensem nisso. O desejo de Deus com a mente do Senhor sempre foi nós termos uma mente voltada para a pureza. Apesar de olhar imperfeições, o desejo de Deus é que eu tenha a mente de Cristo, visando já a restauração de pessoas. Ela está em pecado, mas em Cristo eu já vejo pureza. Ela está em maldade, mas em Cristo eu já vejo alguém diferente. O homem natural diz: não tem saída, mas em Cristo eu olho e vejo saída. Ela está debaixo de maldição, mas em Cristo eu já vejo ela debaixo de bênção. Então alguém que tem a mente de Cristo, ela tem a capacidade de ver as pessoas como o mundo não vê. Ela tem a capacidade de acreditar nas pessoas como muitos não acreditam. E muitas vezes, queridos, a gente pensa que o problema é o nosso procedimento, mas na verdade é o nosso pensamento. Porque enquanto eu não mudo o meu pensamento, eu não mudo o meu comportamento. É muito importante, se você tiver necessidade, pedir perdão para alguém. Mas é muito importante você ser renovado e entender de Cristo na sua mente a ação do Espírito quando você pede perdão. Isso eu já comentei. Porque se eu pedir perdão para o David, mas eu não parar de pensar que ele é um caco, que ele é um traia, é só um exemplo. Ele não é? É lindão? Tá certo. Nem que seja pela fé, né? Mas vamos continuar. Mas se a minha mente não mudar a respeito dele, eu vou pedir perdão. Mas possivelmente eu vou ter que retornar ali de novo. Porque o meu comportamento não vai mudar, se não mudar a minha mente. Entende? Então eu vou pedir perdão, mas depois pelas costas eu vou pensar: mas é um traia, mas é um caco mesmo. Não presta. Daí eu vou me dar por conta, vou ter que ir lá pedir perdão de novo. Por isso, mesmo que eu não estou com vontade, eu devo pedir perdão, óbvio. Mas procure fluir na ação do Espírito de Deus, para ser renovado e entender aquilo que vem da parte de Deus, para que a sua vida não seja só procedimento, mas seja mudança de mentalidade. E com certeza, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Você não é o que você pensa, você é o que Deus pensa de você. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem pensamentos de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas que aprendem a lidar com a sua mente são pessoas que crescem muito espiritualmente, são pessoas que saem do desânimo, são pessoas que começam a chutar o inimigo de uma forma sobrenatural, porque desde o Éden o inimigo trabalha na mente das pessoas. Nem tudo que você pensa é uma profunda verdade. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele ama você. Porém, você precisa ter a mente do Senhor. Existe um entendimento que vem só pelo Espírito. Você pensa o que a Bíblia diz que você é? Ou você pensa que você é diferente por causa das suas fraquezas? O poder de Deus se aperfeiçoa diante daquilo que nós somos fracos. Só depende de você. Muito daquilo que a gente vive, irmãos, está ligado a isso aqui, mentalidade. Muito daquilo que a gente fala está ligado a isso aqui, mentalidade. Aprenda a governar a sua mente e verá um novo estilo de vida. Vai governar a sua vida de uma forma muito especial. Quando vier um pensamento, discirna se é de Deus ou se não é. Abraão criou o mundo do seu próprio pensamento e mentiu. Isaac criou o mundo do seu próprio pensamento e mentiu. E colocou ainda sua esposa em risco. Se o pensamento não vem de Deus, não acredite. O que os outros falam, entenda quem você é, não acredite.
Viva a sua vida com profundidade em Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Queria convidar você a fechar os teus olhos, conversar com Deus. Converse com Deus. Talvez uma das grandes dificuldades para você crescer em Deus foi porque por muito tempo na sua mente você achou que Deus se esqueceu de você. Por coisas que aconteceu na família lá atrás e talvez são tão difíceis de resolver, talvez você diga que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, Deus não se esqueceu de você. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que mais difícil de lidar com o pecado é saber lidar com as consequências do pecado. Talvez na sua mente, por muitas vezes você criou um tipo de pensamento de que Deus, Ele não ama você. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o que você pensa, Deus não muda porque você pensa errado. Se você pensa que Deus não te ama, Ele continua te amando, mesmo que você pensa que Ele não te ama. Se você pensa que Deus se esqueceu de você, Ele continua se lembrando de você, mesmo que você ache que Ele se esqueceu de você, porque você é amado. Porém, aprenda a governar a sua mente para ter sucesso na sua vida. No trabalho, quem governa a mente se relaciona bem. Na faculdade, quem governa a mente se relaciona bem. A maior parte das pessoas depressivas são pessoas que acreditam nas coisas que o diabo fala. E elas entram no mundo da mente, pelas palavras do diabo, e acabam se tornando pessoas depressivas. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Sonde seu coração sobre o tipo de pensamento que você tem de você mesmo. Talvez você tenha uma convicção de que você não consegue ir além. Na sua mente você pensa muitas coisas. Não vai dar. Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, não é possível. Olha o que eu passei lá no passado. Isaías 49, versículo 15, a Bíblia diz: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu bebê, todavia eu não me esquecerei de ti. Talvez você diz: eu não tenho sentido Deus. Será que Deus me abandonou? Deus não se esqueceu de você, irmão. O seu pai e a sua mãe terrenos podem se esquecer, mas a palavra de Deus garante que Deus não se esqueceu de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Foi Ele que fez você, Ele cuida de você. Seja governado pelo Espírito de Deus. Governe a sua mente em cima dos princípios. Talvez hoje você está um pouco frustrado com algumas coisas. Você se sente desamparado. Mas Deus não se esqueceu de você. Isaías 49:15. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de você. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Reflita sobre os conflitos da sua mente durante a semana. Talvez por causa de frustrações, você pode ter pensado até muitas bobagens, achando que não vale a pena viver, achando que não vale a pena o casamento, não vale a pena andar com Deus. Eu quero dizer para você que vale a pena, porque Deus não se esqueceu de mim.
Deus não se esqueceu de você. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você nasceu no coração de Deus. Coloque a sua família, a sua casa diante do Senhor. Coloque seu coração diante de Deus, o seu coração. Coloque seus pensamentos diante do Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, nós queremos a mente de Cristo, nós queremos a mente de Cristo.